Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai dar uma olhada no Salmo 51. Ele é, frequentemente descrito como uma das orações mais intensas de arrependimento já escritas. Uhum. Uma peça poderosa mesmo. É. A nossa fonte é uma análise detalhada dele, um salmo penitencial, né? Quer dizer, focado em expressar essa tristeza profunda pelo erro. Exato. Aquele sentimento de, nossa, eu errei feio. Isso. E a nossa missão aqui é entender o contexto, sabe? Desvendar as camadas de significado e por que ele ainda ressoa tanto hoje em dia. Ok? Vamos desempacotar isso. Vamos lá? E para a gente pegar a força desse salmo, o ponto de partida é a história por trás dele. Ele não surgiu assim, do nada. Estamos falando do rei Davi, certo? E no momento bem sombrio da vida dele. Sim, o caso de adultério com Batseba e depois a trama para matar Urias, o marido dela. Uma história bem pesada, pesadíssima. E a fonte indica que o confronto com o profeta Natã foi o estopim, né? Foi quando a ficha caiu sobre a gravidade dos atos dele. Exatamente. Natã chegou e basicamente expôs tudo. O que me impressiona é a crueza dessa confissão vinda de um rei. Tipo, por que essa vulnerabilidade toda publicamente? É uma ótima pergunta. A análise sugere que a repreensão de Natã meio que quebrou as defesas de Davi, sabe? O salmo não é uma desculpa, não. É a expressão de uma angústia profunda, assim, dele encarando a própria falha diante de Deus e da consciência. Entendi. É a vulnerabilidade de quem percebeu que não tem para onde fugir da verdade. E essa honestidade radical, eu acho, é que abre a porta para o tema central. Que é o arrependimento genuíno. A fonte até diz que talvez seja o retrato mais claro disso no Antigo Testamento. Mas o que define esse arrependimento como genuíno? É só sentir mal? Não, não é só isso. Aqui entra um conceito-chave que a fonte explora a partir do grego, metanoia. Não se trata apenas de remorso, tristeza, que podem ser passageiros, né? Certo. Metanoia implica uma mudança de mente, sabe? Uma reorientação fundamental da vontade, do pensamento. É tipo repudiar ativamente o caminho errado e decidir ir para outra direção. Ah, entendi. É mais ativo, então. E isso é um processo cognitivo, de vontade, não só emocional, buscar uma transformação completa pela graça divina. Saquei. Então não é só pedir desculpas. É querer uma reconstrução interna mesmo. Isso fica muito claro naquele pedido central do Salmo, né? Precisamente. O clímax emocional e teológico talvez seja o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Forte esse verso. Muito. E nota que ele não pede só para ser limpo, mas para ser recriado por dentro. Ele busca santificação, que é ser separado para Deus, ser íntegro. É algo que ele reconhece que só a graça divina pode fazer, através do Espírito Santo. É um desejo por uma base nova, uma estrutura interna diferente. Essa dependência total de Deus para essa transformação é palpável no texto. E como isso se ligava com as práticas religiosas da época? A fonte fala algo sobre sacrifícios? Sim, o pedido de Davi está totalmente imerso na teologia do santuário da época. Naquele tempo, os sacrifícios de animais eram a forma estabelecida de buscar expiação, né? Ou seja, cobertura, reparação pelo pecado, diante de Deus. Eram rituais importantes. Uhum. Contudo, a profundidade da oração de Davi sugere que ele via além do ritual em si. Como assim? Quer dizer, ele entendia que os sacrifícios eram mais que o ato físico ali? Exato. A análise sugere que Davi compreendia esses rituais como símbolos, sabe? Que apontavam para algo maior, um sacrifício futuro e definitivo que traria a verdadeira reconciliação. Essa percepção, essa fé que olha adiante, mesmo no meio da falha dele, é um dos elementos que dá ao Salmo uma profundidade teológica bem notável. Nossa, faz sentido. Isso ajuda a explicar por que, séculos depois, figuras como o John Bunyan, lá o autor de O Peregrino, encontraram tanto consolo e força nesse salmo durante os perrengues deles, né? A relevância parece que
atravessa o tempo. Sem dúvida. A lição universal aqui é sobre a fonte da verdadeira felicidade e sabedoria, um relacionamento correto com o divino. E tem uma ponte interessante com o que a gente já viu em outras fontes sobre Provérbios. Lembra? A ideia de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembro, sim. O Salmo 51 personifica essa busca por sabedoria, mas não pelo orgulho, né? Pela humildade, pelo arrependimento e pela busca de um coração transformado. Então, diante dessa profundidade toda, qual é a mensagem central que a gente pode levar? Parece quase um guia prático para lidar com as nossas próprias falhas, por mais sérias que sejam. Poderemos dizer isso, sim. Funciona como um manual da alma arrependida. O roteiro é claro. Começa com o reconhecimento honesto, sem filtros, da falha. Certo. Encarar a verdade. Isso. Depois avança para uma busca ativa por purificação e mudança interna real, não superficial. A metanoia, a mudança de mente. Exatamente. E culmina na entrega e confiança na misericórdia e no poder restaurador de algo maior que nós mesmos. Um processo, então, de encarar a verdade, buscar a transformação e confiar na restauração. Perfeito. Isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Essa estrutura reconhecer a falha, buscar uma mudança profunda de mentalidade e confiar em um poder transformador externo que está lá de forma tão visceral no Salmo 51. Como esses mesmos elementos poderiam ser identificados ou até, quem sabe, utilizados em jornadas pessoais de superação e crescimento, mesmo para quem não compartilha daquele contexto religioso específico. Fica aí a provocação para o pessoal pensar.